Não adianta, gente. A mídia do Eixo Rio-São Paulo, ela é tudo menos uma mídia nacional. Eles brigam com a imagem e dizem nas suas mesas redondas que este lance aí, com imagens do Neto do SBTV, forte abraço ao Neto, eles dizem que este lance não foi falta, que foi uma disputa legal de corpo ou pela bola na área de defesa do Bahia. Um lance que David Duarte... Gente, olha isso, cara, isso é um absurdo. O David Duarte sobe inteirinho no lance, inteiro. Ele é deslocado de uma maneira com o braço direito do jogador do Palmeiras, que ele voa. Olha a forma que o David Duarte cai no chão, gente. Isso não é normal, não foi uma disputa de corpo, nada. O David Duarte foi empurrado. E nas mesas redondas da ESPN, do Grupo Globo, eles dizem que não foi falta, foi uma disputa de bola. E esta brincadeira levou o Bahia para a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, o time mais ajudado do universo. Nenhum time no futebol brasileiro é tão ajudado pelo sistema, pelo trio de arbitragem, pelo VAR, desde 2019 até hoje, quando foi implementado, se não me engano, o VAR no futebol brasileiro. Desde 2019 que esse time é ajudado sistematicamente pelo sistema. O Palmeiras foi beneficiado ontem. E aí, ó, se dispara, né? Dispara na liderança do campeonato com 25 pontos. O São Paulo e o Fluminense dividem a 2ª e 3ª colocação com 20 pontos. O Flamengo, que estava atrás do Bahia, ultrapassa o Bahia, também tem um jogo a menos, está na 4ª colocação. O Bahia cai para a 5ª colocação. Atlético Paranaense, Coritiba e Atlético Mineiro, eles fecham o top 8. O Bahia também tem um jogo a menos, como eu falei, né? O Flamengo tem um jogo a menos, o Bahia também. O jogo a menos do Bahia é com a equipe da Chapecoense. Mas agora, gente, nós temos Flamengo na frente do Bahia, que, querendo ou não, o Flamengo sempre é um adversário chato e também um time muito ajudado pelo VAR, pela arbitragem. Nós temos o Fluminense que está jogando bem este ano, nós temos o São Paulo que está jogando bem e um Palmeiras que disparou. Como que a gente vai conseguir ganhar alguma coisa se quando a gente faz um jogo bom, quando eu digo a gente, futebol nordestino, né? Quando a gente faz um jogo bom, um jogo que pelo menos vai nos garantir um pontinho ali, contra um adversário que é o líder do campeonato, um pontinho precioso, eles vão e nos tiram esse ponto na cara dura. E os que podem nos defender e mudar isso com a pressão popular, que é a imprensa tem o poder de mudar o jogo, gente. Eles não mudam, porque eles querem manter o domínio do clube deles, Palmeiras. A não ser aqueles jornalistas declarados torcedores do Flamengo, como Mauro César de Oliveira, que agora está dizendo que realmente o lance foi falta. Mas tem um interesse oculto aí por trás, ele é Flamengo. E existe uma briga entre Flamengo e Palmeiras pelos títulos brasileiros e pela hegemonia no futebol nos últimos anos. Verdade. Eu tenho certeza absoluta que se esse lance fosse no Flamengo, o Mauro César de Oliveira, 99% de chance dele dizer que também não tinha sido falta. Eu não acredito em ninguém. Eu assisto e acompanho a mídia do Eixo porque infelizmente é o que a gente tem. E sabe o que me deixa mais triste, gente? Ano passado o Vitória foi roubado acho que, se não me engano, foi um jogo que foi no Barradão, com um pênalti inexistente em cima do jogador do Bahia e você do Palmeiras. E você, torcedor do Bahia, deu risada do Vitória. Ano passado eu lembro, viu? O Sport foi roubado contra a equipe do Palmeiras na Ilha do Retiro. Um pênalti absurdo marcado pro Palmeiras, 2-1 pro Palmeiras no finalzinho do jogo. Não importa se o Sport foi rebaixado ou não, era a 2ª rodada do Brasileiro, o Sport foi assaltado na ilha. E você, torcedor do Bahia, muitos de vocês deram risada do Sport. Ontem, quem pagou o parto foi você, torcedor do Bahia, que foi assaltado, coincidentemente ou não, contra o Palmeiras. Sport, Vitória, Bahia, isto não é coincidência. 2025 e 26, isto não é coincidência. E aí vem a mídia do Eixo e defende o Palmeiras. Isto não é coincidência. Aqui nesse canal, eu publiquei ontem o meu pós-jogo, foi um vídeo mostrando o quanto o Palmeiras foi ajudado, né, pelo VAR, por decisões do VAR e pelo trio de arbitragem nos últimos anos. Você, torcedor do Bahia, aqui do Nerd Bahia, deve ter visto. Vou fazer um apelo a você, torcedor do Vitória, do Bahia, do Sport, seja lá qual for seu time.
Quando o time nosso for roubado, não tire onda não, gente. Se nós tomarmos um chocolate desses times, como o Vitória tomou e perdeu de 8-0 do Flamengo, a gente vai lá e tira a onda do Vitória. Mas quando a gente for roubado, sendo prejudicado na cara dura, não tira onda não com coleguinha não, cara. Fica na tua, porra. Porque amanhã o roubado vai ser você. E eu tô falando isso, muitos torcedores do Bahia vão me cornetar aqui, tá? E vão dizer, não, nerd, você tá generalizando uma merda. Vários torcedores do Bahia tiraram onda do Sport o ano passado. E eu tô desabafando aqui nesse canal que é do Bahia, para que você veja. Vários torcedores do Bahia tiraram onda do Sport ano passado, quando o Sport foi roubado na Ilha do Retiro contra o Palmeiras. E tiraram onda do Vitória também. Ontem tiraram a muito possivelmente hipotética liderança do Bahia do campeonato com um roubo descarado na Arena Fonte Nova que prejudicou o Bahia. Descarado. E a mídia do eixo Rio-São Paulo, em vez de defender a gente, porque a mídia é nacional, eles foram defender a equipe do Palmeiras. Ok? Portanto, você, coleguinha, que torce pro Sport, você que torce pro Bahia, pro Vitória, pro Ceará, Fortaleza, tome vergonha na porra da sua cara. Quando nós fomos prejudicados, não tire onda, fique na sua. Fique na sua. Ou então você faça o que eu estou fazendo aqui, um torcedor do Sport. Ó, dando a cara para defender o Bahia, defenda a nossa região, defenda o nosso futebol. Agora, claro, quando for a nossa briga regional, Copa do Nordeste, uns clássicos, que o Bahia venceu o Sport, o Sport venceu Fortaleza, Fortaleza venceu o Bahia, a gente tira onda. Quando um time como Vitória vai pro Maracanã e tomar 8-0 do Flamengo, a gente tira onda. Fora isso, fica na tua, porque eu fui roubado ontem. Ontem, que eu digo, é 2025. E você foi roubado hoje, 2026. Essa brincadeira colocou o Bahia na 5ª colocação do campeonato. O Bahia, mesmo tendo um jogo a menos, tá 8 pontos. 8 pontos atrás da equipe do Palmeiras. E era pro Bahia ter, sabe o quê? Ficar ali, se o Bahia tivesse pelo menos empatado, ficar ali pau a pau com a equipe do Palmeiras, ali com o Fluminense, com todo mundo, com um jogo a menos. E tá aí, ó, a mídia de São Paulo fala o seguinte: Brailer Pires diz que Rogério Ceni viajou em reclamação sobre o VAR em Palmeiras versus Bahia, Bahia versus Palmeiras. Abre aspas. Se o árbitro tem a visão completa, ele viu no campo e não enxergou falta. O VAR não tem que intervir nesse lance. Essa daí, pra mim, o Rogério viaja e exagera, porque não é lance para o VAR. É lance para o árbitro principal. Ele está vendo, tem a visão completa, não tem ninguém na frente dele, está perto. Então tem de valer o que ele enxergou. E se desloca o Gomes ali, é um braço que é normal de disputa. Não, o VAR não tem que intervir quando existe uma falta num lance que gera um gol. Não, o árbitro não tem que intervir, não. O VAR tem que ficar calado, o VAR tem que ver que o jogador do Palmeiras empurrou o David Duarte e ficar calado porque foi gol do Palmeiras. Mas se fosse ao contrário, este cidadão, que eu nunca vi falar, mas se ele está na ESPN, ele deve ser o repórter, né? Esse cidadão falaria isso? Será que esse cidadão diria que o Abel Ferreira estaria, como foi que ele reclamou? Viajando? Será que ele diria? E o mais impressionante é o Paulo César de Oliveira. Olha só o que ele vai falar. Para PC Oliveira, comentarista de arbitragem do Grupo Globo, o segundo gol do Palmeiras no jogo contra o Bahia foi legal. Para o comentarista, não houve falta de Gustavo Gomes em David Duarte. Abre aspas. É uma disputa de jogo. Não houve falta. Fecha aspas. Este senhor aí, PC Oliveira, operou o Sport no ano de 2000 na Ilha do Retiro, quando o Sport tinha um pênalti claro em cima. Teve um pênalti a favor claro em cima do lateral direito russo. Se o Sport tivesse feito aquele gol, o Sport em 2000, que ficou na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, a Ilha do Retiro estava lotada, eu estava lá, porque em 2000 eu ainda vivia no Brasil. Eu estava no setor de cadeiras do Sport, inclusive eu entrei até de graça, porque era tanta gente na Ilha do Retiro, tinha tanta gente que abriram os portões das cadeiras sociais, e eu entrei. E eu tinha ingresso na mão, com ingresso eu não conseguia entrar pela fila, a confusão arretada. Eu acabei sendo beneficiado porque abriram os portões e eu saí, eu entrei. Eu estava lá, eu vi. Esse senhor não deu um pênalti claro a favor do Sport. Pênalti esse que poderia ter mudado a história do jogo. E o Sport teria se classificado para as
quartas, semifinais do Campeonato Brasileiro em 2000. O Sport tinha um time foda e foi prejudicado por este cara aí, PC de Oliveira, comentarista de arbitragem do Grupo Globo, que não viu falta nesse lance, viu? Essas imagens que vocês estão vendo aí, captadas pelo Neto do SBTV, que mostra o David Duarte dando uma de Superman. Não, essa imagem é mentirosa, foi gerada por IA. Não tem um jogador de verde empurrando o David Duarte. O David Duarte não cai como louco no chão, batendo com a cara no chão. Não, ele não cai não. Ele voou. Ele tentou voar e depois descobriu que não sabia voar e espatifou a cara no chão, o David Duarte, de propósito, para gerar uma falta. Gente, isso é uma canalice sem tamanho. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau.